6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia você com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. Aniversário de Taubaté, 377 anos. Hoje é Dia Internacional do Voluntário, Dia Nacional do Médico da Família. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, agora 22 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em nossa página no Facebook ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E a partir de hoje, a linha verde de São José dos Campos passa a operar novo destino até a região central, interligando a estação sul no Campos Alemães à estação Maurício Cury no centro da cidade. Com a ampliação do itinerário, a nova rota vai contar com 13 estações de embarque e desembarque integradas com outras linhas do sistema de transporte público. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Anvisa autoriza a fase 2 de ensaios clínicos da Butanvac. Estudo vai começar em 2023. Novo Fórum de Caraguatatuba será entregue amanhã. Estados e governo federal decidem criar grupo de trabalho para discutir formas de compensar perdas de arrecadação do ICMS. Prefeito Anderson Farias de São José dos Campos lança Central de Libras. Jacareí abre inscrições para concurso de fachadas e vitrines natalinas. Comércio paulista deve faturar quase 9 bilhões de reais a mais do Natal deste ano. Ilhabela realiza hoje audiência pública sobre travessia. Tite confirma a volta de Neymar no jogo contra a Coreia do Sul. Maioria portuguesa pede Cristiano Ronaldo no banco contra a Suíça. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. Dezenas de torcedores do Santos se reuniram na manhã de ontem em frente ao Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde Pelé, de 82 anos, está internado desde a última terça-feira. A vigília foi convocada no sábado pelas redes sociais. Pelé apresentou infecção respiratória, segundo os médicos. Os membros da organizada se reuniram desde as 10 da manhã na frente do hospital. Com crianças, bandeiras e imagens do jogador, o grupo ficou de mãos dadas em determinado momento. O perfil do ex-jogador fez uma publicação no começo da noite de sábado para tranquilizar os fãs. O último boletim médico afirma que ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, realizou uma laringoscopia previamente agendada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, na manhã de ontem. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, no início da tarde, o exame se mostrou dentro da normalidade. Lula fez o exame e retornou para sua casa na zona oeste da capital. No final de novembro, o presidente eleito passou um dia internado no Hospital Sírio-Libanês para retirar uma leucoplasia, espécie de lesão branca da laringe. A lesão, localizada na prega vocal esquerda, foi diagnosticada no check-up realizado antes da viagem de Lula para o Egito. Durante a coletiva, Lula disse ainda que tem feito testes e, segundo a fonoaudióloga que acompanha, está melhorando. A primeira fase do vestibular da FUVEST 2023 teve 13,8% de abstenção entre os 114 mil inscritos. A prova foi realizada ontem. Segundo o balanço da instituição, foram 15.800 abstenções. Na edição passada, no vestibular de 2022, houve 13,7%. Para o vestibular 2023, a USP vai oferecer 11 mil vagas, com 8 mil delas pela FUVEST e 2.900 pelo sistema Enem-USP, que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O exame foi aplicado em 87 locais neste ano contra 119 em 2021. Foram 90 questões de conhecimentos gerais e múltipla escolha no prazo de 5 horas. Essa é avaliar bem, né, Lóia, Giovana e Sena aí, ouvindo o Jornal da Manhã.
sobre a abstenção nas eleições presidenciais e tal, até que foi baixo da vestibular do FUVEST, né? Que teve 13,8, né? Para as eleições da 30, 25, até que foi baixo, né? Oh, com certeza, né, Clemente? Perder o vestibular é bem complicado, né? Se bem que, né, deixar de votar também é bastante complicado, né? Isso... São duas discussões sobre o futuro, né? Exatamente. Uma do país e outra de cada uma das pessoas, né? E uma árvore caiu em cima de uma casa na zona sul de São José dos Campos depois da chuva que atingiu a cidade na tarde de sábado. Ninguém ficou ferido. O incidente aconteceu por volta das 10 da noite na rua Maricá, no Jardim Satélite. Na queda, a árvore destruiu o portão e parte da garagem de uma casa, derrubou fiação de postes, além de interditar a via. A Defesa Civil foi acionada e equipes da Prefeitura trabalharam na remoção da árvore ontem. Apesar dos danos, o imóvel não precisou ser interditado. A Prefeitura de São José dos Campos informou que foram registrados 3 pontos de alagamento na cidade, nos bairros Jardim Americano, Novo Horizonte e Campos de São José. No Jardim São Leopoldo houve transbordamento do córrego. E a Caixa Econômica Federal realizou no sábado o sorteio do concurso da Mega Sena. De acordo com a Caixa, não houve aposta ganhadora do prêmio principal, que já estava acumulado e agora está estimado em 115 milhões de reais para o próximo sorteio, na quarta-feira. Ainda segundo o banco, 94 apostas acertaram 5 números e levam 66 mil reais cada. Outras 8 mil apostas acertaram 4 números, com prêmio de R$1.000 cada. Os números sorteados foram 20, 23, 32, 36, 39 e 57. Repetindo, 20, 23, 32, 36, 39 e 57. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem problemas para o motorista no trecho de Guarulhos. Aqui em São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, trânsito, embora intenso, flui sem pontos de lentidão, segundo informações da concessionária. Mas a partir de Guarulhos tem tráfego intenso com lentidão na pista expressa, altura do quilômetro 205, depois 215 e também 222, todos no sentido São Paulo. E o problema por lá, segundo informações da concessionária, é o excesso de veículos nesta manhã de segunda-feira. Além disso, tem obras na pista aí pela Marginal, ainda no trecho de Guarulhos, quilômetro 214, depois 217, vai até o 218. É claro que obra, já viu, né? Sempre é problema para o motorista. A chegada a São Paulo pela Dutra segue com trânsito intenso, mas sem pontos de retenção neste momento. Rodovia Ailton Senna também já tem lentidão na altura de Guarulhos para quem vai no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 23 até o quilômetro 19. Problema por lá também é o excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. Agora, a máxima para todas as rodovias é pistas molhadas. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, em sul de Minas, tem essa condição de forma muito presente em praticamente toda a extensão da rodovia, inclusive a chegada a Campos do Jordão neste momento com chuva bem forte. Além disso, na Floriano, a gente tem pontos com neblina, ou seja, embora com trânsito fluindo bem, o motorista tem que tomar muito cuidado. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, mesmo a condição de trânsito normal, também com tempo nublado e com pistas molhadas. Embora a chegada ao Ubatuba neste momento, as pistas estão um pouco melhores. Choveu por lá durante a madrugada, mas neste momento, pelo menos em Ubatuba, não chove. Agora a rodovia dos Tamoios, né? Quem vai aí de São José dos Campos para Caraguatatuba segue com trânsito livre e também com tempo nublado, a mesma condição de pistas molhadas. Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 e hoje, a partir das 9:30 da manhã, o trecho de serra, a Serra Antiga, para quem vai em direção a Caraguatatuba, a partir das 9:30 da manhã, serão feitas pequenas interdições de aproximadamente 20 minutos cada uma para aferição das lombadas eletrônicas que estão lá no trecho de serra. Ou seja, nesta estação de verão que está chegando, fique atento na descida, viu?
velocidade máxima lá é de 40 km por hora. As balsas que fazem... Não são radares, né, Eloy? Não, é na serra antiga... São as lombadas eletrônicas. Exatamente, né? Exatamente. Mais ou menos iguais essas que a gente tem aqui, por exemplo, em São José dos Campos, quando você vai ali pro Urbanova, em frente ali um pouquinho depois do Vivale, próximo ali da escola MOP, tem essas lombadas eletrônicas. São radares, mas você vê a velocidade no painel. É até bom para você dar uma conferida, né, no seu velocímetro e quanto que tá marcando lá no... E ficar mais irritado ainda com a velocidade permitida no local. Mas é aquilo que a gente conversou, né, Clemente? Infelizmente, em alguns trechos, realmente não dá para você fazer uma curva, mesmo agora, né, que são 2 pistas para descer, tá bem mais tranquilo, mas tem algumas curvas que não dá para fazer acima de 40, né? Sim, claro. E infelizmente os motoristas às vezes confiam demais no taco, né? Vamos dizer assim, e a curva não perdoa. Então, nesse caso, é uma situação bem complicada, né? A segurança versus a consciência do motorista. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela também estão operando normalmente nessa manhã. O tempo de espera é de mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, mas também tem tempo nublado e, além disso, tem maré baixa. Então, cuidado na hora de embarcar e desembarcar das balsas. Agora, você disse há pouco aí sobre chuva, pista escorregadia, tá tal, feio, né? viu? Vai dar um pulo ali na Castelo Branco, Jacareí. O que é barro? O que é lamaçal? Na época de calor, tem sol, poeira, levanta uma poeira, lembra até da Ivete Sangalo, né? E agora, na chuva, mas tá um lamaçal impressionante. Agora, aquela ponte, a terceira ponte, aquela a via ali, a Castelo Branco, eles não entregam em dezembro, mas nem que a vaca tussa, fala bem eu, aquela frase... Clássica frase antiga, bem antiga, né? Não entrega porque realmente tá tudo muito cru ainda, lamentavelmente. Essa terceira ponte virou novela em Jacareí, infelizmente. 7h12. Repita. 7h12. A Butanvac, candidata à vacina contra a Covid-19 desenvolvida no Instituto Butantan e avaliada como dose de reforço, acaba de ter mais um avanço com a aprovação da fase 2 do ensaio clínico pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A decisão foi motivada pelo alto perfil de segurança do imunizante comprovado em estudos anteriores. A fase 2 terá início em janeiro com 400 indivíduos e, se tiver os resultados aprovados pela agência reguladora, deverá seguir para a fase 3, com 4.000 voluntários. Serão cerca de 10 centros de pesquisa distribuídos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. A primeira etapa da fase 2 será um estudo sentinela com uma subpopulação de 68 pessoas para avaliar a produção de anticorpos contra a variante Ômicron do SARS-CoV-2, cepa mais transmissível que ocupou o cenário mundial da pandemia no último ano. Nesta fase, os cientistas analisam a segurança e a imunogenicidade do produto. Com a fase 3 seja aprovada futuramente, além da segurança, será avaliada a eficácia do imunizante, sua capacidade de proteger contra a doença em um número maior de pessoas. E representantes de estados e do governo federal fecharam um acordo na sexta-feira para criar um grupo de trabalho que vai discutir formas de evitar perdas de arrecadação dos governos estaduais com as alterações feitas na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre combustíveis. A mudança no modo de cobrar ICMS sobre combustíveis foi uma medida defendida pelo governo Jair Bolsonaro e aprovada pelo Congresso em junho. A ideia é diminuir o preço dos combustíveis para o consumidor final. Pela lei aprovada, combustíveis passam a ser considerados para fins de cobrança de ICMS como itens essenciais. Com isso, a alíquota do ICMS não pode ultrapassar 18%. A lei também determina uma unificação na alíquota do ICMS em todo o país. Como é um imposto estadual, governadores alegaram que perderiam a arrecadação e entraram na justiça. Para tentar resolver o impasse, o ministro Gilmar Mendes decidiu criar uma comissão onde estados e União pudessem chegar a um consenso. Os encontros da comissão terminaram na sexta, sem consenso sobre compensação para perdas de arrecadação. O tema ficará para o grupo de trabalho.
Agora 7h15. Repita. 7h15. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h17. Repita. 7h17. As obras de construção do novo Fórum de Caraguatatuba, localizado no bairro do Indaiá, serão entregues oficialmente amanhã, às 10 da manhã. O empreendimento tem 3 pavimentos e a área de construção soma mais de 5.000 metros quadrados, terreno doado pela Prefeitura. O prédio possuirá condições de abrigar 5 varas e seus respectivos cartórios, além de áreas destinadas ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Defensoria Pública e Administração Forense. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado, o investimento gira em torno de 14 milhões de reais. Após a entrega no novo fórum, a ideia é solicitar que o prédio atual fique com o município de Caraguatatuba para que possa abrigar outros órgãos. Clemente Lemes conversou com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, sobre as obras do Fórum da cidade. Lembrando que, na verdade, é o Fórum de Jacareí e não de Caraguatatuba. Confusão aí no texto aí. É o Fórum de Jacareí, que estavam com as obras paralisadas e agora foi retomada. E sobre esse assunto conversei com o prefeito de Jacareí, o Isaías Santana. Vamos ouvir. Prefeito Isaías, bom dia, tudo bem? As obras do fórum foram retomadas. Isso tem alguma coisa a ver também com a Prefeitura de Jacareí? Já que o senhor tanto batalhou para que essas obras fossem retomadas, o prédio até então falava em condenação. Como é que está a situação hoje? Olha, o Tribunal de Justiça fez avaliação com uma consultoria independente e essa consultoria afirmou que o prédio, o que foi construído, não está condenado e que vai ser refeito. Nós fizemos o primeiro convênio, não foi possível, em que responderíamos por parte do valor. Fizemos o segundo convênio e finalmente esse ano repassamos o repasse para o tribunal, cerca de 5 milhões. Com isso o tribunal vai começar a obra e depois ele continuará. A tendência é que o fórum seja entregue em 2024. Então está retomando sim, convênio com a prefeitura e a prefeitura bancando com parte do custo da complementação da obra. A Prefeitura de São José dos Campos vai usar a tecnologia para garantir e tornar efetivo a surdos e deficientes auditivos o direito de acesso aos serviços públicos municipais. Foi lançado na sexta-feira a Central de Libras. Um novo serviço entrará em operação hoje e funcionará sem interrupção. Seu funcionamento se dará por meio de uma plataforma na internet que será acessada por um servidor da Prefeitura a partir de um QR Code, tipo de código de barras, disponível nos principais locais de atendimento ao público da Prefeitura. A partir deste acesso, um intérprete da Central de Libras passará a intermediar em Libras, língua brasileira de sinais, a conversa entre o servidor da Prefeitura e o surdo ou deficiente auditivo que estiver sendo atendido. Além disso, a Prefeitura também disponibiliza no CRAS, Centro de Referência da Assistência Social Vista Verde, Região Leste, um atendimento específico em Libras. Clemente Lemes esteve no lançamento e conversou com o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, sobre o assunto. Realmente hoje aqui nós lançando aqui esse programa, que é a Central de Libras, onde nos nossos setores de atendimento ao público a gente possa dar essa acessibilidade a essas pessoas que têm alguma deficiência auditiva. Isso é uma grande, a gente precisa ter um programa de inclusão dessas pessoas e a Central de Libras fará isso, né? Nós podemos aqui acompanhar os depoimentos das pessoas, das dificuldades que elas passam, principalmente quando elas procuram recursos públicos, um atendimento na saúde. Foi feita uma simulação aqui com atendimento exatamente da saúde, né? Onde agora os nossos servidores poderão se utilizar dessa central ao vivo, ali com uma câmera e fazer esse contato e dar esse atendimento digno, né, que é feito a todos, mas dando também para essas pessoas que têm uma deficiência auditiva. E o mais interessante, prefeito, que realmente a inclusão social envolve a inclusão, envolve saúde e também a educação, né? Perfeito. Mais do que isso, você falou uma coisa muito interessante no seu encerramento ali, que não é a conversa entre as pessoas que têm deficiência, sim a interação com os alunos em sala de aula.
que começa ano que vem, isso, né? Isso mesmo, a gente quer o ano que vem, nós vamos fazer uma outra, a gente vamos por partes, mas o ano que vem a gente já é um compromisso já nosso interno, de iniciar já o nosso ano letivo também com a Libras dentro das nossas escolas, para que as crianças comecem já desde pequena a ter esse contato. Foi o que eu disse aqui, não é para formar nenhuma criança intérprete na sua profissão, no seu futuro, mas que ela já tenha esse contato e, além de tudo, dela já saber que ela vai ter contato com pessoas que têm essa deficiência e, acima de tudo, ela tem o respeito. Ela entenda essa dificuldade, essa deficiência, saiba lidar com ela até ter uma comunicação básica e tenha respeito pelas pessoas. Então, isso que é o nosso intuito de levar para dentro das nossas escolas. E é uma somatória, né, prefeito? Envolve a saúde, já falamos de inclusão social, também a educação e também abre também portas para que as pessoas, os professores, né, voltem para o caminho aí da intérprete de Libras, uma coisa muito bacana. Sim. Não é fácil, exige dedicação, mas uma coisa que vai abrir porta, né, prefeito? Sim, com certeza. A TV Câmara, por exemplo, hoje, que é o seu canal, né, o seu canal hoje está aberto, ela tem 100% da sua programação com os intérpretes. A nossa comunicação também da prefeitura passa que, além do atendimento, que é o mais importante, mas a nossa parte de comunicação, o nosso acesso ao site também, já tem lá né, uma plataforma para que a gente possa se comunicar. Então, isso é importante, essa inclusão, né, essa sensibilidade para que a gente possa fazer, que é uma cidade inteligente que cuida das pessoas. Prefeito, parabéns uma vez, muito obrigado. Sucesso, obrigado, Clemente. Obrigado, viu? O secretário de Apoio Social ao Cidadão, Antero Alves Baraldo, também conversou com Clemente Lemes. Você vê que interessante, né? Eu estou nessa caminhada de serviço público há mais de 30 anos. Exatamente. E eu vou repetir a fala de uma das autoridades. Acho que essa talvez tenha sido a solenidade mais linda da minha vida, viu? Mas essa sensibilidade, esse momento que a gente está vivendo, eu já comecei a viver no dia de ontem. Ontem a gente foi fazer um teste do sistema com uma moça que ela é surda, o marido é surdo e o filho não nasceu surdo. Na verdade, o filho, que é um pequenininho, ele é um intérprete da mãe. E ontem nós chegamos numa unidade da saúde sem avisar que nós iríamos lá e fizemos um teste. Quando ela chegou, marcou uma consulta, foi atendida, fez o teste com a central de Libras, ela olhou, virou pra gente e chorou. E disse pra gente: vocês podem ter organizado, ter tido a ideia, ter pago, ter feito, mas vocês nunca vão ter ideia do impacto disso nas nossas vidas. Vocês não têm noção o que vocês fizeram nas nossas vidas com essa central de Libras. Eu tenho um filho que é pequeno e ele era o meu intérprete de Libras. Eu saía para a rua, tinha que levar meu filho junto, então ele perdia horas de estudo, horas de lazer, horas de convívio com os garotos da idade dele para poder trabalhar naquela idade como intérprete do pai e da mãe. Isso acaba a partir de hoje. As pessoas vão chegar no equipamento público, vão ver o cartaz na parede, vão apontar um celular, uma câmera ou um tablet para o QR Code, entra um tradutor simultâneo, não é avatar não, é um tradutor simultâneo 24 horas por dia. Eu acho que não tem o que pagar uma questão dessa. Nós precisamos lembrar também que a estimativa do último censo, 2010, é de em torno de 5% da população deficiente auditivo. Então é muita gente. Em São José estamos falando de um universo de quase 40 mil pessoas. 40 mil pessoas segundo o censo, segundo a estimativa. Sim. O censo tem um pouco mais de 30, mas a estimativa, como é 5% da população, chega a quase 40 mil pessoas. É muita gente sem o devido acesso ao serviço público por conta da falta de uma ferramenta como essa, que agora São José passa a contar. Isso mostra pra gente, inclusive, que o quanto que o poder público muitas vezes falha nesse sentido, né? De levar esse apoio, e que hoje vocês estão aqui mostrando à população o que está acontecendo em São José dos Campos na área da saúde, na área da inclusão social e também na área da educação, né? Não deve falar de educação agora ainda não, mas vamos falar. A educação a gente está escondendo um pouquinho, porque vem coisa boa, coisa grande por aí. O prefeito acabou dando um spoiler, né? Mas enfim, vem coisa bacana por aí. E mais do que isso também, o Antero, essa interação dos alunos com os surdos, né? Eu acho que é bacana, não vai ter aquele isolamento, ou por falta de conhecimento de Libras, sabe e tal, mas não tem. E agora não, isso vai melhorar muito pelo jeito, né? O que eu acho mais bacana de tudo isso é que São José dos Campos, ela começa a ter uma cultura de atenção para a população surda. Não é um ato, não é um projeto, não é uma ação, é o início de uma cultura. Então você vê, a escuta qualificada, eu acho que deve ser sempre
a melhor e maior característica do homem público, né? É você escutar as pessoas, porque muitas vezes as suas ideias não são exatamente aquilo que as pessoas precisam. Então a gente precisa escutar, precisa entender a necessidade de cada um, e é assim que nasce esse projeto, se aproximando de duas associações em São José dos Campos que representam essa população, apresentaram essa ideia e nós começamos a partir daí a construir não uma central de Libras, que está lá no plano de governo, é uma meta que o nosso prefeito queria e tinha que cumprir até o final do período dele, e cumpriu na data de hoje, mas muito mais que isso, é o nascimento de uma cultura, porque não é só a central de Libras. Desde o ano passado nós estamos fazendo sensibilização de servidores, nós estamos fazendo curso de Libras para servidores, temos 20 servidores terminando um curso de Libras, e até o final desse governo a gente entrega no mínimo aí uns 60 servidores se comunicando em Libras, né? A saúde também com as suas ações voltadas para esse público, a educação também, as demais secretarias também, enfim, é uma cultura que começa a nascer na nossa cidade de respeito a essa população tão específica. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a segunda-feira vai ser com algumas aberturas de sol, mas com muitas nuvens no Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira. Deve chover rápido durante o dia e também à noite. No litoral norte, a gente também vai ter aberturas de sol, mas aumento de nuvens ainda agora pela manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite. Máximas para hoje, em São José dos Campos, deve chegar até os 26 graus. Caraguatatuba, máxima prevista é de 31 graus e Campos do Jordão fica aí nos 24 graus. Neste momento, em São José dos Campos, 22 graus. 7h29. Repita. 7h29. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h32. Repita. 7h32. A presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Rosa Weber, marcou para a próxima quarta-feira o início do julgamento de 4 ações que contestam a validade do chamado orçamento secreto, nome pelo qual ficaram popularmente conhecidas as emendas do relator. São recursos públicos controlados pelo parlamentar escolhido pelo Congresso para elaborar o parecer da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Todos os deputados e senadores podem sugerir ao relator qual deve ser a destinação dessas emendas. Contudo, não existe uma regra específica para a aplicação dos recursos. Dessa forma, não há uma distribuição igualitária das verbas e, na maioria das vezes, não é possível saber o nome do parlamentar que registrou o pedido, tampouco o destino do dinheiro. A validade do orçamento secreto passou a ser analisada pelo STF no ano passado e Rosa Weber chegou a suspender a utilização das verbas. Ela só permitiu o retorno após o Congresso se comprometer a aumentar a transparência na distribuição dos recursos. A principal exigência da ministra era que houvesse mais detalhes sobre quais parlamentares usaram as emendas e quanto cada um deles utilizou. Lapsos nas estratégias para combater a Covid-19. Neste ano, continuam a criar as condições perfeitas para o surgimento de uma variante mortal, disse na sexta-feira o diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Com o pico da pandemia para trás, os países estão começando a afrouxar as rédeas da vigilância, testes e vacinação para a doença, que já matou mais de 6 milhões de pessoas. Cerca de 90% da população mundial já tem algum nível de imunidade ao SARS-CoV-2, seja por infecção prévia, seja por vacinação, segundo estimativas da Agência Global de Saúde. Estamos muito mais perto de poder dizer que a fase de emergência da pandemia acabou, mas ainda não chegamos lá, disse Tedros Adhanom durante entrevista coletiva.
A Prefeitura de Jacareí abre hoje as inscrições para a 5ª edição do concurso de fachadas e vitrines natalinas 2022. A disputa vai premiar as melhores decorações natalinas do 1º ao 3º lugar em 2 categorias, vitrines e fachadas. As inscrições devem ser feitas até 12 de dezembro na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Praça dos Três Poderes, 4º andar, no centro, na sede do Sim Comércio Rua Olimpicatão 624 no centro, ou pelos formulários entregues nas próprias empresas durante as visitas dos representantes do concurso. O objetivo do concurso é fomentar e fortalecer o comércio com a proximidade do Natal, criando um ambiente propício para a época para atrair ainda mais os consumidores e, desta forma, estimular as vendas de final de ano no comércio local. A participação é destinada a todos os estabelecimentos comerciais do município. O dia 10 de dezembro é o Dia Internacional do Direito dos Animais e por isso o mês é dedicado à conscientização sobre maus tratos e abandono de animais. Engajada com esta causa de prevenir os abandonos, São José dos Campos conta com o programa Meu Pet Feliz desde 2018, com o objetivo de estimular a saúde e o bem-estar de cães e gatos por meio de ações permanentes de castração e microchipagem gratuitas. Desde o início do programa, mais de 19 mil animais já foram castrados e microchipados. A campanha Dezembro Verde estimula que as pessoas denunciem situações de maus tratos ou abandono por meio digital junto à Delegacia Eletrônica de Proteção Animal do Estado de São Paulo em www.webdenuncia.org.br/DEPA. As providências são tomadas pela Polícia Militar e no ato da denúncia é necessário identificar-se, porém, o sigilo dos dados serão preservados se optar pela privacidade no momento do cadastro. São José dos Campos realiza a partir de hoje o Empreende Startups Educacionais 2022 com a apresentação dos projetos da educação empreendedora realizados no decorrer deste ano na rede de ensino municipal. O evento acontece no CEF, o Centro de Formação do Educador, com a abertura daqui a pouco, a partir das 8 da manhã, e premiação dos projetos na sexta-feira para convidados, autoridades e escolas expositoras. A entrada é gratuita e a programação segue horários específicos por dia devido aos Jogos do Brasil na Copa. São esperadas mais de 2.000 pessoas no evento, que tem a participação de mais de 6.000 estudantes e equipes das escolas. Toda a rede de ensino municipal participa e é representada no Empreende com ideias inovadoras, projetos das escolas, visitação de alunos e professores e ferramentas tecnológicas como a Play, plataforma de educação integral. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, concedeu aposentadoria ao presidente Jair Bolsonaro pelo tempo em que o político atuou na Câmara dos Deputados. O valor deve girar em torno de R$30 mil. Bolsonaro foi deputado federal de 1991 a 2018, ano em que se elegeu presidente da República. Pela lei, ele tem direito a receber a aposentadoria de parlamentar. O despacho do presidente da Câmara foi assinado em 30 de novembro, data a partir da qual a aposentadoria é concedida e publicado no Diário Oficial da União da última sexta-feira. Segundo a publicação, o valor de aposentadoria a que Bolsonaro tem direito corresponde a 32,5% do subsídio parlamentar, acrescido de 57% da remuneração fixada para os membros do Congresso. E vamos agora aos indicadores econômicos. Aqui no Brasil, o dólar comercial fechou com leve alta de 0,34%, cotado a R$5,21 na sessão da última sexta-feira. Isso depois que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mostrou resistência a reduzir o montante de gastos extra-teto embutido na PEC da transição e se esquivou de perguntas sobre quem será seu ministro da Fazenda. Já o pregão do Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3, encerrou com alta de 0,9% aos 111.923 pontos. Euro fechou cotado a R$5,49, com alta de 0,46%. A Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, fechou perto do equilíbrio na última sexta-feira. Isso depois da divulgação de dados positivos sobre o emprego nos Estados
Unidos. Esses mesmos dados surpreenderam o mercado e despertaram o temor de um endurecimento da política monetária pelo Banco Central Americano, Fed, o Federal Reserve. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,10% a 34.429 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdeu 0,20% e fechou a 11.461 unidades. Você disse aí, que ele se esquivou, o Lula, no caso, né? Das perguntas sobre quem será o seu ministro da Fazenda. Eu acho que ele esqueceu, porque serão em torno de 37 ministros. Vai lembrar de todos? Claro que não, é muita gente, né? É difícil, muito, né? Ministro, né? Então, enquanto o Bolsonaro está com 23 ministros, ele vai para 37. Um absurdo isso, né? Com certeza ele vai precisar de uma colinha para lembrar o nome de todos. E de 2 ônibus para transportar todo mundo. Ônibus não, né? Ali é só jato, né? Não, ônibus não, Clemente. Vai rolar que em cima, isso, é jatinho. Né? Absurdo, não é criticar não, mas pelo amor de Deus, né? Não. 37 ministérios, pra que tudo isso? Fatos são fatos, né? Acho que cabe sem dúvida alguma essa observação, né? Ora. 7h40. Repita. 7h40. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h43. Repita. 7h43. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping. Natal com sabor de saudade. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela Copa do Mundo, a França está mais uma vez entre os 8 melhores pela 3ª edição consecutiva. Com um gol histórico de Giroud e 2 golaços de Mbappé, a França venceu a Polônia por 3-1 e avançou para as quartas de final. No próximo sábado, às 4h, a França pega a Inglaterra, que venceu o Senegal. Depois de sofrer alguns sustos, a seleção inglesa abriu o placar com Henderson. Harry Kane ampliou, marcando seu primeiro gol na competição do Catar. Saka ainda ampliou na etapa final. E hoje tem mais jogos pelas oitavas. Ao meio-dia, o Japão pega a Croácia e às 4h, o Brasil enfrenta a poderosa Coreia do Sul. E no Brasil, o técnico Tite confirmou que Neymar vai jogar contra a Coreia. Ratificando que a gente paga o preço de ser melhor. A gente quer ser mais competente, ser melhor e não pagar o preço da saúde. Então, a escalação do Neymar, ela tem o pressuposto saúde, departamento médico e departamento físico. Tá bem claro para deixar para vocês, para deixar transparente. O segundo, eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. E o técnico tem que assumir as suas responsabilidades. Eu prefiro desde o início. Neymar ficou fora depois do primeiro jogo do Brasil na Copa contra a Sérvia, após sofrer uma lesão no ligamento colateral do tornozelo direito. Sem Neymar, o Brasil venceu a Suíça por 1-0 e perdeu para Camarões pelo mesmo placar. Com a confirmação do menino Ney, o Brasil vai a campo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão ou Daniel Alves. Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar. Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. E a Copa do Mundo segue no Catar, mas o futebol brasileiro aos poucos começa a esquentar. Durante a segunda semana do Mundial, os clubes aumentaram a busca por técnicos e reforços. O Atlético Mineiro contratou o meio-atacante Paulinho do Bayer Leverkusen da Alemanha. O Galo vai pagar 300 mil euros pelo empréstimo até junho de 2023. O Botafogo foi à Inglaterra e empatou em 0-0 amistoso contra o Crystal Palace, clube que também pertence a John Textor e joga a Premier League. O Corinthians se aproximou do segundo reforço para 2023, o lateral esquerdo Matheus Bidu.
O paraguaio Ángel Romero também deve chegar e até já se despediu do Cruz Azul do México. Matheus Vital interessa ao Cruzeiro. No Flamengo, a semana foi marcada pelos desdobramentos da saída de Dorival Júnior e a chegada de Vitor Pereira. De férias, os jogadores não esconderam a tristeza pela saída de Dorival. O Fluminense anunciou a renovação de Ganso até 2025 e o retorno de Fred, ídolo do clube, que vai ocupar o cargo de diretor de planejamento esportivo. O Palmeiras segue em silêncio quanto a contratações. A renovação de contrato de Dudu está parada. Gustavo Scarpa foi apresentado pelo seu novo clube, o Nottingham Forest, da Premier League. No Santos, o Conselho Deliberativo aprovou a parceria com a W Torre para a construção da Arena Vila Belmiro. O projeto será votado em uma assembleia de sócios que será realizada no dia 17 de dezembro. O Peixe encerrou as conversas com o São Paulo pelo goleiro John. O São Paulo segue com a negociação pelo meia Pedrinho, que está no Lokomotiv da Rússia. O Wellington Rato, do Atlético Goianiense, também segue na mira, mas o tricolor sofre com a concorrência de outras equipes. O Vasco ainda segue sem treinador e novas contratações. O clube também emitiu nota dizendo que não vai assinar o contrato de transmissão do Campeonato Carioca 2023 nos termos apresentados pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. E, para terminar, ídolo, maior artilheiro de Portugal, primeiro jogador a marcar em 5 Copas do Mundo diferentes. A história de Cristiano Ronaldo não se discute. Mas e o momento? Ele é intocável na seleção portuguesa? Para 70% dos internautas que opinaram ao jornal português A Bola, não. Apenas 30% dos votos no portal português foram favoráveis à titularidade do astro nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Suíça. Rafael Leão, do Milan, André Silva, do RB Leipzig e Gonçalo Ramos, do Benfica, são algumas das opções no ataque de Portugal. Na atual edição da Copa do Mundo, o CR7 marcou apenas um gol nos primeiros 3 jogos, cobrando pênalti na estreia contra a seleção de Gana. Na derrota contra a Coreia do Sul, o astro foi substituído e deixou o gramado com cara de poucos amigos. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping. Natal com sabor de saudade. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Tantos bons momentos pra guardar. Os sinos são motivos pra lembrar e rir e celebrar de novo. De verdade que nasce no Natal. Natal com sabor de saudade. Natal com sabor de saudade. Natal com sabor de saudade. Vale Sul Shopping. Natal com sabor de saudade. 7h51. Repita. 7h51. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision
Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h54. Repita. 7h54. E vamos de radares, Elay Moreno. Vamos lá, se eu ligar o microfone pode ser que as pessoas me ouçam, né? Verdade, todo mundo ouve. Vamos lá então. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis em São José dos Campos nesta segunda-feira estarão posicionados na Avenida General Motors, no Jardim Motorama e também na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos. Essas duas avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E Fumacê, Sena, não tem hoje, né? A seleção escalada só brasileira, porque a seleção do pessoal da programação do Fumacê hoje não tem. O pessoal tá de folga, vai torcer pelo Brasil, né? Agora, esperamos que seja um jogo melhor do que o último, né? Porque vai ser louco, melhor do que foi pra Polônia, né? Será que o Brasil verdade. volta amanhã pra casa? Nossa. Amor de Deus. Bom, já que o assunto tá meio chato, vamos falar de estradas então, que tá tão chato quanto. Né? Verdade. Vamos lá. Estradas. Vamos começar pela rodovia Presidente Dutra. Já tem problema para o motorista aqui na região de São José dos Campos. Para quem vai no sentido Rio de Janeiro, lentidão aqui no trecho próximo do CTA. Vai até ali o trecho próximo da Igreja da Cidade. Todo esse pedaço aí com lentidão no sentido Rio de Janeiro. E informação dos serviços dos aplicativos de trânsito, tá? Não é informação da concessionária, não. A informação da concessionária é de lentidão no trecho de Guarulhos. Para quem vai no sentido São Paulo. E por lá a coisa tá complicada nessa manhã de segunda-feira. Trânsito lento pela pista marginal do quilômetro 214 até o 217. Tem obras na pista nesse trecho e a situação tá complicada. E depois ainda pela marginal 224. Mais um ponto com lentidão no trecho de Guarulhos, mas aí por causa do excesso de veículos. E tem lentidão também na pista expressa, no trecho de Guarulhos, 205 até o 210, depois no 215, mais um ponto no 222. Esses três trechos aí também por causa do excesso de veículos. Rodovia Ayrton Senna, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, neste momento, embora com trânsito intenso, não há pontos de retenção. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem, embora ainda tem pistas molhadas, tem trechos com neblina, motorista tem que ficar muito atento aí nessa condição. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com trânsito normal e com tempo nublado. Na Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 e pequenas interdições a partir das 9:30 da manhã, trecho de Serra Antiga, para aferição de lombadas eletrônicas. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem operando normalmente. O tempo de espera é de mais ou menos uns 30 minutos para embarque nos dois sentidos, e mais tem tempo nublado. Agora, aqui na nossa região tem problemas também. Motorista de Jacareí já tem problemas complicados aí na Getúlio Vargas. Quem está saindo do Vila Branca para acessar a rodovia Presidente Dutra tem lentidão num grande trecho. Estrada Velha, que liga São José a Jacareí, também tem lentidão em ambos os sentidos, e este ponto de parada é o Santa Paula. Além disso, em São José dos Campos tem problema também para o motorista que vai ali não só pela George Eastman, mas também pelas vias de acesso que acabam chegando ali, todo mundo chega junto no acesso ao Chácaras Reunidas. Situação bastante complicada neste momento. Além disso, o anel viário também tem lentidão nesse momento, a partir do trecho ali sobre a Via Dutra até o acesso a Jorge Zaru, para quem vai no sentido bairro Centro. E a Malek Assad também tá complicada para o motorista de Jacareí que vai em direção à rodovia Presidente Dutra. Segunda-feira. Para começar bem jogo. A semana, né? Não tem jogo hoje. Todo mundo vai pôr o carro na estrada para poder voltar logo para casa, né? É verdade, agora, né? Se a ida está deste jeito, imagina a volta, que vai todo mundo voltar ao mesmo tempo. Tá certo. Prepare-se. 7h58. Repita. Mudou. 7h59. E agora o destaque final.
Termina no dia 31 deste mês o prazo para o motorista com a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, vencida entre março e abril deste ano, renovar o documento. A data segue o cronograma do Conselho Nacional de Trânsito, CONATRAN, para a atualização das carteiras, que não foram renovadas durante a pandemia de Covid-19. Quem não regularizar a situação terá punição com 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. A renovação simples, sem necessidade de reavaliação do condutor, pode ser feita de forma remota. Nos sites e aplicativos do Detran, é possível fazer o agendamento, receber indicação de clínicas para realizar o exame médico e informar o endereço para receber o documento pelo correio. Vale lembrar que quem exerce atividade remunerada, como condutor, precisa passar por avaliação psicológica. O calendário segue em janeiro, com a renovação das CNHs vencidas em maio e assim a cada mês até agosto de 2023. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Linha Verde em São José passa a operar novo destino até a região central. Novo fórum de Caraguatatuba será entregue amanhã. Jacareí abre inscrições para concurso de fachadas e vitrines natalinas. E prefeito Anderson Farias lança a central de Libras de São José dos Campos. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vijan Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.